Josué capítulo 6, versículo 15. Amém? As crianças, pedir ajuda de vocês, ficar quietinho, tá bom? Vamos estarmos atentos à palavra de Deus. Agora não podemos conversar com o irmão, só com Deus, mandando glória para o céu. Josué capítulo 6, versículo 15. Amém? Nos traz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no 7º dia, de madrugada, ao subir da alva, da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Só até aqui os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra bastante conhecida da igreja traz um momento a qual Josué alcançou vitória diante dessas grandes cidades de Jericó. Mas o que eu quero, irmãos, antes de entrarmos nesse texto que nós lemos, para compreendermos melhor a chamada que Josué teve no decorrer da sua vida, nós vemos que Deus a escolheu e falou para Josué que ele iria dar continuidade àquilo que Deus começou com Moisés, que ele iria levar o povo até a terra prometida, que através da vida dele o Senhor iria usar ele grandemente para que aquele povo a qual Deus fez a promessa pudesse alcançar a promessa. E nós vemos ali no começo do livro de Josué, quando o Senhor visita e fala para ele: Josué, o meu servo Moisés está morto, estou eu escolhendo você para continuar essa jornada, essa caminhada. E vemos, irmãos, que Josué estava preocupado. Por 3 vezes o Senhor anima ele e fala: esforça-te, não falei que eu sou contigo, eu irei contigo. Porque, irmãos, porque a missão não era fácil. Ser sucessor de um grande homem como Moisés, e ele viu, irmãos, tudo que Moisés passou. Ele viu que o povo se levantava contra Moisés. Ele via que os próprios parentes de Moisés, como a sua irmã Miriam, se levantou para atacar a sua vida. Então ele esteve presenciando em muitas horas, em muitos momentos, a vida de Moisés com aquele povo. E ele sabia que não seria fácil, porque nós vemos, irmãos, que a trajetória de Moisés não foi fácil com aquele povo rebelde, que murmurava constantemente, que queria a todo momento colocar Moisés à prova. Mas nós vemos, irmãos, que Deus agora chama Josué e fala: Josué, agora cai sobre você essa responsabilidade, eu te escolhi. Mas por que Deus escolheu a Josué? Por que Deus não escolheu outro? Eu vejo aqui, irmãos, na trajetória, quando o povo saiu do Egito, guiado por Moisés, nós vemos que o povo, volta a dizer, um povo rebelde, um povo que se reunia para fazer panelinha, para tentar fazer com que Moisés desistisse, que Moisés fosse caluniado, que Moisés fosse perseguido. Moisés ouviu muito momento o povo se rebelando contra ele, e Josué estava presente. Mas o que me chama a atenção é que Josué, estando presente, aonde havia as divisórias no meio do povo para atacar Moisés, ele não se deixava se contaminar, ele não se deixava ser levado pelo que os outros falavam de Moisés, mas ele acreditava não em Moisés, mas no Deus a qual tinha escolhido
escolhido Moisés e que tinha feito a promessa. Eu quero aqui abrir um parente para as nossas vidas. Deus tem uma obra grande a realizar nas nossas vidas, mas primeiro Ele vai nos provar em meio às pessoas, para saber se nós vamos sermos influenciados pelas pessoas que muitas vezes olham e falam: não vai dar certo, está tudo errado, ou vai continuar fazendo a vontade de Deus, a obra como Deus tem colocado, acreditando que fiel aquele que fez a promessa. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Josué, ele não se deixou ser influenciado por aqueles que se levantavam contra Moisés. Quando Miriam chegou, Miriam era uma profeta de Deus, usada por Deus. Só que chegou o momento que Miriam vai e se reúne com seu irmão e com alguns e fala: mas por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus, não, isso está errado. Imagina, irmãos, o coração de Moisés, a tristeza que a sua irmã, que era profeta, em vez de ajudar ele nas dificuldades, não estava ajudando o povo a jogar pedra em Moisés. E Josué estava ali presente, Josué estava ali. Mas quando Deus usava Moisés e falava: Josué, vai para a guerra, que eu vou orar, ele ia. Irmãos, está em guerra, está correndo risco de morte constante. Se fosse nos nossos dias, irmãos, muitas vezes se o pastor falasse assim para você: vai para a guerra que eu vou orar, você vai dizer: não, o pastor que vá. Porque Josué, ele vê nessa situação, ele poderia dizer: não, eu vou para a guerra para correr o risco de morte, enquanto Moisés vai subir para o monte orar. Mas ele não questionava, porque ele sabia que sobre Moisés estava a autoridade de Deus. Se ele estava ordenando ele ir para a guerra, ele sabia que Deus iria estar com ele lá na peleja e que o inimigo não iria vencer ele. E isso, irmãos, é que faz o coração de Deus se alegrar na vida de alguém. É a obediência. É não ser deixado influenciar pelas conversas. Às vezes o Senhor, Ele permite nós estarmos em meio de rodinhas. Mas para quê? Para nos provar se verdadeiramente nós estamos caminhando, olhando para Ele, não estamos olhando para os lados. Mas esquecemos, irmãos, que quando somos aprovados por Deus, Deus Ele manifesta grandemente com as nossas vidas. Quando Deus nos prova, irmãos, é para um propósito maior que nós não compreendemos. Quando estamos passando pelo projeto de Deus sendo provado, é sinal que Ele quer nos aprovar. Josué esteve em muitos momentos em meio às rodinhas que um falava de Moisés, criticava, jogava pedra, queria se levantar, queria criticar, e ele ali obedecendo. Dizendo: não, se vocês quiserem, vocês façam, mas eu vou continuar sendo fiel. Só que no céu havia um Deus contemplando ele. E enquanto Moisés passava as perseguições, Josué estava do seu lado. Chegou um momento que Moisés teve uma visita de Deus, e Deus falou: ó, a terra está ali e você não vai. Descanse dessa vida. E Moisés morreu. Só que Deus olha do céu para quem? Deus não olhou para o povo naquele momento e falou: não, eu vou escolher esse não. Deus já vinha trabalhando na vida de Josué. É isso que Deus está dizendo. Ele vem trabalhando na sua vida. Você não está entendendo, mas Ele está trabalhando. Mas Ele está trabalhando para você cumprir uma grande missão que Ele tem na sua vida. Mas seja aprovado. Continue. Se Deus te colocar nas situações difíceis, não murmure, não reclame. Apenas acredite que Ele está te projetando para uma grande obra na terra. Pode você não estar entendendo agora. Josué não entendia. Josué não esperava jamais no seu coração que ele iria ser sucessor de um grande homem como Moisés. Não era qualquer homem, irmãos. Moisés foi o homem único sobre a terra que conseguiu ver Deus face a face e não morrer. Porque Deus
Deus falou para Moisés: Moisés, ninguém pode me ver sobreviver. Mas Moisés falou: Senhor, dá um jeito, eu quero te ver. Irmãos, eu acho lindo que tem coisas que Deus muda só para nos agradar. Quando você gera uma intimidade verdadeira com o Senhor, irmãos, Deus, Ele faz coisas, aleluia, glória a Deus. Ele muda a situação. Era determinado que ninguém poderia ver Deus que sobrevivesse. Mas Moisés falou: ó Senhor, eu quero te ver. Mas Moisés, se alguém me ver, você vai morrer. Senhor, tu és o dono da vida, eu morro, tu me ressuscita. Mas eu quero ver a tua presença, eu quero ver face a face. Deus se mostrou para Moisés. Deus mudou a situação. Tu põe a mão, tu não vai ver, mas uma parte tu vai ver. Deus grande. E Moisés viu a Deus. Então não era um homem comum, alguém que tinha uma grande intimidade com Deus, que Deus ficou assim: eu vou matar esse povo, Moisés, esse povo é tão rebelde que eu vou matar. Eu faço de novo de você. Moisés falou: não, Senhor, não faz isso. Se for para matar esse povo, que arranque o meu nome do livro da vida. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, eu vou cessar minha ira sobre esse povo por causa de ti. Irmãos, entenda isso. Ter intimidade com Deus vale isso. Às vezes a gente tem alguém na família que está no pecado, está entristecendo tanto a Deus, que Satanás chega e fala assim: deixa eu tocar, deixa eu tirar essa vida. E Deus olha e fala: cara, eu vou permitir. Mas Ele olha para nós aqui orando, olha para você aqui clamando. Ele fala: não, eu poderia permitir que o inimigo tocasse naquele filho, naquele esposo, naquela família, mas por causa do meu servo que está lá de joelho, eu não permito, porque há alguém que está orando por ele. Aleluias. E assim nós temos, irmãos, que não era alguém comum que Josué iria substituir. Mas Moisés morre e Deus visita Josué e fala: Josué, é você. Senhor, eu não posso. Josué, eu já te preparei. Tu não imagina que alguma situação na tua vida, Josué, foi eu te preparando e tu está pronto. Tu não acha que estás pronto, mas eu já te preparei. Irmãos, entenda que é um processo de Deus. Muitas vezes Deus nos faz uma promessa, como eu já preguei aqui, a promessa é uma direção para um futuro. Deus te faz uma promessa, Ele está mostrando uma direção para um futuro. Mas vai haver um processo de preparação, para que quando você chegar lá, você vai saber que você é dependente dEle plenamente. Então Josué agora se coloca e fala: Senhor, eu não, Senhor. Aí o Senhor fala: esforça-te, tenha bom ânimo, sou eu contigo, serei contigo da mesma forma que fui com Moisés. E por 3 vezes, irmão, nós vemos Josué abatido novamente. O Senhor: esforça-te, Josué, já não falei, sou eu contigo. Ah, Senhor, mas não importa, Josué, eu já te preparei esses anos que tu estivesse com Moisés, nos momentos difíceis que Moisés teve. Tu não deixasse contaminar com o povo, tu não deixasse te contaminar com aqueles que falavam mal, tu não deixasse contaminar com aqueles que pecaram, tu não deixasse. Eu estive te observando, eu estive te preparando, eu te coloquei no meio daqueles que não valia nada e tu não fosse contaminado. Então chegou a hora, Josué, de tu levantar e dar continuidade, porque eu serei contigo. Este povo vai chegar aonde eu determinei que eles vão chegar. E Josué aí quando Josué se levantou, veio a primeira dificuldade. Josué chega para o povo e fala: bom, o Senhor falou comigo assim: vamos atravessar ali. Aí havia o rio Jordão, que era semelhante ao mar vermelho, que Moisés tinha atravessado com o povo.
estava agora o rio. Você acha que não havia os murmuradores? Sempre vai existir os murmuradores, irmão, no seu caminho. Esteja acostumado com isso. Às vezes a gente acha que não vai haver, mas sempre vai haver. Na casa de Deus sempre vai haver pessoas que estarão contrário ao propósito que Deus tem na sua vida. Mas não se preocupe. Eu costumo dizer sempre: haverá gente ruim do seu lado e gente boa. Mas continue sempre no propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você ouve a voz de Deus e obedece, os murmuradores vão ver Deus abrindo o Jordão. Josué agora chega diante da dificuldade, ali que está o Jordão, e fala. Aí o Senhor fala: como é que eu faço? Josué fala: Senhor, como é que eu faço? Olha, tu vai fazer assim, assim. E o Jordão se abriu, o povo atravessou. O povo começou a ver que o mesmo Deus que era com Moisés estava agora com Josué. Chegou nessa parte da cidade de Jericó. Estava no caminho da vitória para o povo. Irmãos, entenda uma coisa: há caminho que nós precisamos atravessar. Deus não vai tirar, não vai nos livrar de passarmos pelos caminhos difíceis. Haverá barreiras em nosso caminho. O Senhor, Ele falou para mim e para você que é para seguir um caminho, mas Ele não falou que no caminho não vai ter obstáculo. Ele falou que se você continuar marchando, você vai atravessar os obstáculos. Porque muitas vezes nós estamos iludidos com o Evangelho, que achamos que estamos andando com Cristo, o caminho vai ser sem obstáculo, que vai ser um caminho tranquilo. Não, nós vamos ver na palavra, irmãos, que teve a dificuldade para o povo, estava no caminho aonde o povo precisava atravessar, precisava passar por aquele lugar. Havia essa cidade de Jericó, que era uma cidade de um muro tão grande, porque, irmãos, nessa época as cidades eram rodeadas de muro, e o muro representava proteção para essa cidade. E o muro de Jericó era um dos muros maiores da história. Diz alguns teólogos que em cima os carros com cavalos caminhavam por cima da largura tão imensa, tão alta. Ninguém conseguia invadir aquela cidade. Mas o Senhor falou para Josué: Josué, vou eu te dar essa cidade, vou eu colocar este povo, vou destruir. Por quê? Porque vocês vão passar. Ninguém vai impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Não tem inimigo algum, não tem Satanás, não tem pessoas, não tem ninguém. O que o Senhor, Ele apenas quer que você continue ouvindo a voz dEle e obedecendo. Porque Ele falou para Josué: Josué, irei contigo da mesma forma que fui com Moisés, mas não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continua firme no propósito que eu te chamei. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Os obstáculos virão na sua vida, mas não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Continua acreditando naquele que fez a promessa, porque mesmo que esteja dificuldade no seu caminho, o Senhor é fiel para te dar vitória. Aleluia! Glória a Deus! E agora está o povo diante da cidade. O Senhor, Josué manda algumas pessoas ir visitar lá, ver como que é. E aqueles que foram, passaram tudo da cidade. Acredito que alguns devem ter chegado para Josué. A Bíblia não fala, é um pensamento meu. Ó Josué, não tem como. Não tem como nós invadir essa cidade. É impossível. Porque sempre vai ter alguém, irmãos, olhando para mim, para você, querendo fazer você perder a fé no Senhor, fazer com que você esqueça o que Deus já te fez no passado, os livramentos, os milagres que eles tinham presenciado. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos diante de uma situação, nós já desacreditamos, esquecemos do que Deus nos fez no passado.
Então Josué fala: não, nós vamos. Mas como, Josué, nós podemos vencer essa cidade, invadir essa cidade, se os muros são enormes? O exército é bem preparado. Jericó é uma cidade muito forte, nunca houve ninguém que pudesse invadir essa cidade. Aí Josué fala: espera aí, deixa eu conversar com quem pode me dar a direção certa. Irmãos, entenda isso. Quando vir uma situação difícil sobre a sua vida, que Satanás diz para você: não tem jeito, não tem como acontecer, não dê ouvido ao que Satanás fala, não dê ouvido para as pessoas que não têm fé, não dê ouvido para aqueles que não querem acreditar com você, mas vá buscar a voz de Deus. Vá buscar aquele que vai te dar a direção certa, para que você possa fazer conforme Ele te ordenar. Porque quando Ele ordena, irmãos, não tem nada que impeça. Mas entenda uma coisa: quando a palavra de Deus fala fé, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Josué foi, e Deus falou para ele. Eu acredito que Josué imaginava. Josué foi orar para Deus, imaginando assim: Deus vai mandar que nós invada, escondido, e assim, assim, assim. Aí Deus fala: Josué, eu vou entregar essa cidade nas tuas mãos. Porém, vocês vão fazer dessa forma: vocês vão dar a volta na cidade. Vocês vão dar 7 voltas. No último dia vocês darão 7 voltas. Cada dia, eram 7 dias seguidos. Cada dia uma volta. Voltava para o arraial, ficava lá. No dia seguinte ia lá dar outras voltas, tudo quietinho. Vocês vão fazer assim, Josué. Só que no 7º dia que vocês deram a volta, vocês não dará só uma volta, vai dar 7. Porém, quando vocês deram a última, a 7ª, fale para o povo fazer barulho. Faça barulho. Glória a Deus, olha aqui para mim. Se você estivesse lá e recebesse essa ordem de Deus, como você iria se comportar? Tem lógica. Uma cidade tão poderosa dá volta. Como que eu vou pelejar contra uma cidade tão poderosa dando volta? Entenda com essa palavra, irmãos, a maneira de Deus trabalhar. Você não vai compreender em princípio, mas apenas confia. Se você foi buscar a direção dele e ele te deu uma estratégia que você não está entendendo: ah, Senhor, eu não estou entendendo essa forma que está acontecendo isso na minha vida, eu não estou entendendo. Você não está entendendo, apenas acredita. Ah, Deus, está acontecendo isso na minha vida, aconteceu isso, Senhor, eu não estou compreendendo o que é isso. Não queira compreender o trabalhar de Deus, apenas se Ele te deu a direção, continue. Se você não está vendo, com seus olhos naturais, é impossível sim. Mas o nosso Deus não é Deus que age naturalmente, Ele age sobrenaturalmente. O agir de Deus é de forma sobrenatural. Então, quando Josué chegou para o povo, se reuniu ali e falou: ó, Deus mandou nós darmos 7 voltas. Acredito eu que alguns falaram: não, Josué perdeu a visão. Josué até começou bem, né? Atravessou o Jordão, Deus era com ele. Mas eu acho que a perseguição, a luta, a dificuldade do povo criticando ele perdeu a visão. Irmãos, não tente entender o trabalhar de Deus, porque senão você enlouquece. Não queira compreender, apenas descanse no Senhor. Confie no Senhor. Glória a Deus. Deixe Ele agir. Faça conforme. Se Ele mandou você orar, vá orar. Se Ele mandou você ficar calado, fique calado. O
As primeiras 7 voltas o povo tinha que ir calado. Não era para fazer barulho. Às vezes nós precisamos calar nos momentos que estamos prestes a alcançar a nossa vitória. Às vezes nós estamos agindo e Deus não vai agir. Mas quando nós ficamos calados, deixando Ele trabalhar, quando você menos esperar, o muro vai cair. A cidade será sua. Que o Senhor está dizendo: fique calado, espere o momento certo de falar na hora certa, de agir na hora certa, mas faça na direção de Deus, porque na direção de Deus a vitória é certa na sua vida. Aquilo que está impedindo de você alcançar a vitória chegará de forma que você será surpreendido. Aqueles que muitas vezes olharam e falaram: não, ele está louco, dá volta, é algo estranho, não tem como acontecer. Eles vão ficar de boca aberta, porque ele vai ver acontecer na sua vida de forma que não será compreendido, porque um milagre não se explica, um milagre se vive. Glória a Deus. Esteve Josué agora com o povo. O povo começou a obedecer e falou: vamos. Deu 7 voltas. Na última 7 voltas seguintes, aqueles que estavam lá em Jericó olhavam e diziam: esse aí, povo, é essa nação que tiveram tanta conquista? Porque, irmãos, quando o rei de Jericó soube de Israel, estava no arraial, ele sabia da fama de Israel, das conquistas que Israel tinha tido. Então eles reforçaram. Você vai ver na história que eles reforçaram o exército, eles estavam preparados. Eu quero ver se eles vão nos destruir. Nenhuma nação pôde invadir aqui. Não vai conseguir. Só que a Bíblia fala que quando eles começaram a dar 7 voltas, e começaram na última glorificar, gritar, fazer barulho. Por isso que eu amo parede, que a gente fala: não, que Deus não é surdo, que Deus não precisa gritar. Irmãos, não se deixe isso impedir de você mandar a glória para Deus, porque nós vemos que o povo fazia barulho, o povo cantava, o povo gritava, o povo, eu acredito que mandava a glória para o céu, e aqueles que estavam, o inimigo olhando, dizia: esse povo é louco, esse povo está louco, estão fazendo coisas que é loucura. Mas a palavra de Deus fala isso, que o seu evangelho é loucura para aqueles que não conhecem. Irmãos, nós fomos chamados de louco, mas louco para morar no céu. Então, se você está na direção de Deus, que você chegue e glorifique. Se você está passando luta, canta, glorifique, pule, salte, se alegre, mas creia que a vitória é certa, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E o povo fazendo barulho ali, dando volta. E o inimigo diz: eu acredito que o inimigo estava ali dando risada. Esse povo, ó que loucura. Não sabia que esse povo tinha um Deus que amava essa loucura deles, de fazer barulho. Que eles estavam fazendo barulho, não era para o homem, não era para as pessoas, mas era para Deus que o ordenou fazer aquilo. E a Bíblia traz, irmãos, aqui, que quando eles fizeram isso, o muro caiu. E eles tiveram vitória diante da cidade de Jericó. Eles tomaram aquela cidade se achava tão poderosa. O que eu quero que você entenda nessa noite: às vezes, irmãos, está no seu caminho algo poderoso, forte, situações na sua vida que você não vai conseguir invadir. No seu caminho, às vezes, vai ter muros levantados por Satanás, que com as suas forças você não vai conseguir. Mas eu te digo nessa noite algo profético para a sua vida: busca a direção de Deus, que Ele vai dar estratégia para você marchar, para você fazer. E quando você fizer na direção de Deus, irmãos, esses muros cairão. Você tomará posse da sua bênção, da sua vitória. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite sobre Josué: aqui Josué foi chamado por Deus para alcançar uma promessa, para levar um povo a alcançar uma promessa. O que eu quero que você entenda, algo que Deus colocou no meu coração, você que está aqui nessa noite:
foi escolhido por Deus para levar alguém para alcançar uma promessa. Levar alguém que seja a sua família, a sua casa. Às vezes os seus filhos podem não estar na presença de Deus, mas você seja um Josué nessa noite. Se levante, se esforce, tenha bom ânimo, acredite que o Deus que te chamou, Ele está com você para fazer você chegar aonde Ele te prometeu. E você vai chegar lá, não será você só que vai chegar lá, mas você vai levar alguém até a promessa que Deus fez. Aleluias, glória a Deus. Josué não foi fácil para ele, mas ele acreditou, e a Bíblia fala que ele chegou até a terra prometida. O povo entrou na terra prometida como Deus tinha prometido, como Deus tinha falado, mas Deus usou a Josué, e Deus está dizendo nessa noite: eu te escolhi, Josué, se esforça, tem bom ânimo. Às vezes você está aqui e é preciso você se esforçar para que a sua família chegue até a terra prometida. Tenha bom ânimo, não desanime diante das dificuldades. O muro vai surgir, os rios Jordão vão estar pelo caminho, mas quem te chamou, Ele é fiel para te dar vitória. E a Bíblia fala que Josué chegou na terra prometida, entrou com o povo, chegou lá e falou: aqui está a terra que Deus nos prometeu. Interessante que eu me alegro muito que Josué falou, se reuniu o povo, falou: agora vocês viram tudo que Deus fez no caminho conosco. Está aqui a parte de você, Caleb, toma a tua parte, né? Porque é outro homem de fé. Quando Deus fez a promessa, Caleb estava em torno de 45 anos. Passou os 40 anos, estava Caleb lá com 85 anos. E Caleb falou: estou eu ainda jovem, como o dia que Deus me fez a promessa, que quando eu entrasse na terra, essa parte da terra aqui seria minha. Estou eu renovado. Irmãos, quem anda ouvindo a voz de Deus, não deixa, irmãos, as coisas, os falatórios interferir na sua caminhada. Você sempre será renovado, não importa a idade, a renovação do Espírito, você sempre estará de pé. Caleb tomou posse, só que Josué alcançou, reuniu o povo e falou: vocês viram tudo o que aconteceu no caminho, porém as escolhas é de vocês. Se vocês vão continuar servindo a Deus ou se desviar, mas eu e a minha casa serviremos. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, vale a pena você se esforçar. Vale a pena você colocar como Josué, dizer: Senhor, eu sei que é difícil, fardo, é difícil estar orando pela minha casa, pela minha família, pelos meus parentes, é difícil. Senhor, estar na igreja não é fácil, Senhor. Vai ter coisas que vão me magoar, que vão me entristecer, Senhor. Mas não esqueça, irmãos, que pelo caminho, que quando você chegar lá, aonde o Senhor fez a promessa, e você poder dizer assim: eu e a minha casa chegou no céu. Oh, glória a Deus! Eu e a minha família chegou no céu. Glória a Deus! Valeu a pena as pedradas, valeu a pena as calúnias, valeu a pena aqueles que não acreditaram, que falaram mal do meu chamado, do meu propósito, mas valeu a pena. Eu cheguei no céu, e não só eu, mas eu e a minha casa chegou. Glória a Deus, aleluia! Eu e a minha família chegou. Glória a Deus! É isso que o Senhor quer nessa noite falar comigo e com você. Esforça-te, ter um bom ânimo. Atravesse o Jordão da vida. Enfrente os muros que sejam levantados por Satanás em seu caminho. Mas haverá uma recompensa grande para aqueles que for até o fim. Esforça-te, Josué. Esforça-te, Josué. Não queira compreender o trabalhar de Deus, Josué. Apenas obedeça, Josué.
Aleluia. Não queira entender. Se o Senhor mandar gritar, grite. Se o Senhor mandar chorar, chore. Não importa, aleluia. O importante é você continuar fazendo a vontade dEle, obedecendo a Ele, seguindo a Ele. Aleluia. Isso é muito importante, porque haverá recompensa. Vai. Esforça, filhos. Tenha bom ânimo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Quero ir até aqui, porque até aqui o Senhor me trouxe. Então saia daqui nessa noite, renovado por essa palavra. Aleluia, glória a Deus. Não queira compreender o trabalhar de Deus, como Ele vai agir. Não será de forma que a nossa mente humana pode compreender. Se Josué fosse imaginar, seria dessa forma, de dar a volta, o mundo cair, algo diferente. Deus trabalha diferente. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, Ele trabalha diferente. A forma de Deus trabalhar, às vezes, é no silêncio. No silêncio. Você vê que está tudo. Quando Elias estava lá na caverna, veio tempestade, veio barulho, trovão, Deus não estava. Mas quando veio a brisa, o Senhor se manifestou para Elias. Entenda isso. Tem situação na nossa vida que temos que ficar quieto. Nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Continua apenas na presença dEle, acreditando. Porque Ele está trabalhando. Porque Ele está trabalhando. Deus trabalhando, não tem demônio, não tem inferno que impeça o trabalhar dEle e o milagre chegar na sua casa, na sua família. Não queira compreender, é o que Deus está tocando aqui. O Espírito de Deus está colocando essa palavra. Não queira entender o trabalhar de Deus. Não queira compreender, apenas acredite que Ele está trabalhando. Amém, Jesus, aleluia. Ele é aquele que muda. Ah, mas essa pessoa viveu a vida toda até hoje. Mas quando haver a mudança de Deus, vai ser diferente. Será? Não queira compreender. Porque Deus, quando Ele age, não tem muro levantado pelo inferno que fique de pé. Aleluia. Então nessa noite saia como Josué, acreditando que Deus te chamou para levar o povo até uma terra prometida. Não é só você que vai chegar lá. É seu esposo, é sua esposa, é seus filhos, é sua família. Então nessa noite a palavra é: esforça-te, Josué, eu sou contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai amado, diante da tua palavra, Senhor, eu ministrei sobre o teu povo nesta noite. Eu sei, Deus, que tu nos chamaste, nos escolheste para dar, Senhor, continuidade à tua obra na terra. Muitos vieram, Senhor, e já foram embora. Eles fizeram, Senhor, até onde tu determinaste. Senhor, eu te peço nessa noite por cada um que aqui está, que o teu Espírito visite eles como visitou a Josué. Deus, a tua palavra mostra que Josué estava abatido, mas ele foi renovado pela tua presença. Ele compreendeu, ó Deus, o teu chamado em suas vidas. Então eu peço nessa noite, Pai, por cada um que tem estado aqui, que eles possam compreender, Senhor, que tu chamasse eles como Josué. Não apenas para que eles possam chegar até a terra prometida, mas que eles possam levar muitos com eles, ó Deus. Que eles possam, Senhor, ser um instrumento teu na terra, Pai. Para que quando a sua família estiver diante de um mar, de um rio Jordão,
ou mesmo que a sua família esteja, Senhor, diante dos muros de Jericó da vida, Senhor, que bata o desespero no meio da família, Pai, porque tem situação que nos traz isso, mas que os Josués que estão aqui, Deus, possa ir até a Tua presença, buscar a Tua direção, e possa mostrar, ó Deus, que Tu és com ele, Pai, para que a sua família o veja, Senhor, que assim como Tu foste com Josué, Tu será com cada um que está aqui nesta noite, e que os rios desta vida irão se abrir, Pai, para que o Teu povo, Glória a Deus, aleluia. que os muros cairão, ó Deus, para que o Teu povo continue a caminhar. Aleluia. Senhor, eu peço nesta noite, abençoa a Tua igreja, e que esta palavra venha arder no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.